Olá, muito bem-vindo, trader global. E vamos fazer agora nossas atualizações semanais dos ativos internacionais mais operados. Vou começar com o ouro e uma visão mais macro para você que está chegando agora, ter uma noção de como que o ouro se valorizou nos últimos 5 anos. Então, gráfico semanal, uma pequena explicação aqui dos drives, ou seja, dos motivos que levaram o ouro a estar subindo. E pode falar que essa alta do ouro ela começa na pandemia. Isso porque, como a economia parou, os bancos centrais, e aqui a gente vai estar pensando principalmente em Banco Central Americano, o Federal Reserve, o Fed, adota uma política monetária frouxa. Com razão, né? Você tem que estimular a economia naquela depressão que ocorreu, tudo parou, todo mundo em casa. Houve não só juros baixos, como também a gente teve transferência de renda para a população. Tá? E aí houve um momento que a demanda ela volta mais rápida do que a oferta e começa a ter no mundo sinais de inflação. Inflação, o CPI, né, que é a inflação ao consumidor americano e também na Europa, na Alemanha, chegou a níveis recordes. Lembro que na Alemanha passou de 9%, se não me engano, o CPI também, né, a inflação ao consumidor americano. E aí, para se proteger da inflação, e como o Fed reticente a subir taxas de juros, ele demora para subir taxas de juros, os investidores correm para o ouro como uma proteção a esse poder de compra do dólar com a corrosão da inflação. Depois, a gente tem um movimento de correção quando o Fed, ele, de forma atrasada, começa a subir as taxas. O ouro, então, ele lateraliza, cai, formando aqui um ABC macro, que é uma correção em flat. E então, ele vai começar a subir lá no início de 2023. Por quê? Em 2022, a gente tem a guerra da Ucrânia, eu não coloquei aqui, mas é bem importante. E por que que a guerra da Ucrânia ela é importante? Porque há uma mudança do cenário geopolítico com as sanções dos Estados Unidos à Rússia. O mundo começa a reparar, e aqui principalmente China, mas não só a China, vários outros países emergentes, que era perigoso ficar dependente do dólar, né? Você tem as reservas todas em dólar e os Estados Unidos aplicando sanção. E aí começa a ter um movimento dos bancos centrais em diversificação de suas reservas em direção ao ouro. E a gente então começa aqui as compras dos bancos centrais de países emergentes. Além disso, a inflação continua, ela vem reduzindo, mas nunca chega na meta de 2%, ao mesmo tempo que tem uma expectativa de corte de juros. E aí começa um rally do ouro, já com a questão geopolítica, a questão macroeconômica no que se refere à política monetária. E esse último rally, essa esticada que tivemos, foi quando o Trump ele ganha as eleições e adota uma política comercial tarifária restritivas, aumentando tarifas, risco geopolítico aumenta, e com isso, aquela corrida dos bancos centrais ao ouro começa a ter mais sentido ainda, né? Então, o mundo começa a meio que querer se afastar do dólar, do risco dólar. Tá? O dólar ele deprecia contra as demais moedas a partir de então,
de uma forma mais forte, tá? E aí o ouro dispara e no momento ele vem consolidando. Então aqui é uma visão rápida do ouro. E agora sim a gente vai estar olhando o gráfico semanal para fazer a nossa análise gráfica. Gráfico diário, o ouro em clara tendência de alta, se afastando até da sua LTA mais recente e sempre acompanhando a média de 50 dias, que é a linha branca. Todas as vezes que perdeu, voltou rapidamente. E agora o ouro formou, então, um triângulo simétrico. E nos últimos meses, né, a gente vem trabalhando aqui nessa consolidação. Triângulo simétrico. Ele tende a ser analisado como uma figura de continuação, mas o rompimento pode se dar para os dois lados. Mas o fato é que, na última sexta-feira, o ouro parece que está rompendo para cima, para dar continuidade a essa tendência macro que a gente acabou de apresentar. Bom, então, o mais provável com esse rompimento é que ele siga avançando em busca de nova máxima. Temos no momento, portanto, a expectativa da confirmação desse rompimento, uma máxima no nível de 3.500, que é o ponto que o mercado deve superar uma vez confirmado esse rompimento do triângulo. Vou fazer aqui a projeção da base do triângulo para cima a partir do rompimento. E vai estar dando, então, aqui no nível de 3.830, vamos arredondar para 3.800. Então, 3.800 para a projeção do triângulo. Claro, isso aqui é projeção e não obrigatoriamente vai tocar. Já vi vários casos que não chega no ponto, tá? Mas pela escola clássica de gráfico, né, de análise gráfica, teria essa projeção, tá? Eu faço essa ressalva só para dar esse número. Mas pode haver um rompimento, passar aí do 3.500 e voltar. Caminho esperado, alta para o ouro. Gráfico H4. A gente vê melhor o triângulo, a sua formação. E o nível importante, então, 3.500, rompendo 3.500 rumo ao 3.800. E faria essa análise estar invalidada. Acho que principalmente o rompimento para baixo do triângulo. Um falso rompimento para cima e ele quebra para baixo novamente, na minha visão aqui, abaixo do 3.300, tá? Voltar para baixo do 3.300, fica aí invalidada a nossa visão. Vamos avançar para o próximo ativo. O euro tem tido dias de pouca oscilação, trabalhando em uma consolidação. Então, nas últimas semanas, sem grandes novidades, macro, sem grandes novidades que altere a visão. Parece estar formando uma base aqui, ó, para rompendo os 1,18, continuar avançando. Esse é um nível que eu considero importante. O suporte, 1,14, depois 1,10, esse é gráfico diário, números longes, né? Tá? Então, tem essa formação de base, é necessário que haja o rompimento do 1,18. Enquanto isso,
ele continua aí encaixotado dentro de uma estrutura de alta, com fundos e topos ascendentes. Está intacta essa estrutura, respeitando a M50, uma breve rompimento, acumulação aqui em cima. A M50 é a linha branca, gráfico. Então, a estrutura de alta está intacta, perdendo o 1,14. Além de perder esse canal de alta vermelho, ele quebra a estrutura, invalidaria aí uma visão de alta imediata, pelo menos. O rompimento para cima de 1,18 tende a buscar essa faixa do 1,23, 1,22. Seria ali o próximo alvo, o euro rompendo. Isso aqui considera até para um prazo mais longo, né? E a gente vê nos últimos dias, não, tem que sair do lugar. H4, fica mais claro esse movimento. E aí a gente pode estar até colocando outros pontos de suporte e resistências de prazo mais curto. Então, consolidando dentro da faixa do 1,16 com 1,174. Essa consolidação que ele vem trabalhando. Podendo, no caso de um rompimento para baixo, vir buscar o ponto do 1,153. 1,153. E aí, pontos relevantes, que a gente acabou de ver, resistências e suportes mais importantes, 1,18, 1,22, 23 para cima e o 1,14 para baixo. No momento, então, a gente tem um mercado de consolidação no euro, com um leve viés, com algum viés para cima. Vamos ver o iene. O iene também trabalhando, assim como o euro, em forma de consolidação nos últimos dias. Pouquíssima coisa para contar. O mercado bem consolidado. E vou destacar, então, os pontos do gráfico diário que eu considero mais importantes. Primeiro suporte, 146,350. Segundo suporte, 142,500. Terceiro suporte, 139,970. Para cima, 151, esse topo, e depois 154,800. Lembrando que ele está aqui encaixotado. Por isso, a gente vai estar dando uma olhada aqui no H4, fica bem clara essa consolidação. Aproveito para acrescentar uma resistência. Então, no iene, o nome do jogo é consolidação. Ela está aí na faixa do 146,350 por 148,850, essa região que eu colori de verde, trabalhando lateralmente, suportes e resistências. Eu acho que o plano aqui é estar observando essas linhas, ver o respeito delas e os próximos níveis. Para baixo, suporte, a gente consegue enxergar alguns outros no gráfico H4, 145,750, 144,200 e aí 142,500. E para cima, 148,850 e aqui esse topo do 151. Vamos avançar, então, nossa leitura para o petróleo, que é a próxima commodity. A gente começou pelo ouro. O ouro, na minha visão, ele é uma commodity, mas também é uma moeda, certo? Então, vamos lá para o petróleo. Petróleo também sem nenhuma mudança significativa no gráfico diário, desde a nossa última análise, permanece em uma tendência de baixa, com fundos e topos descendentes, porém,
com um canal bem amplo, permitindo posições de swing trade para os dois lados, né? Na compra e na venda. Nos últimos dias, pouquíssima novidade, a gente já vai ver quando olhar o H4. O petróleo, na minha visão, ele tem trabalhado com duas forças, tá? Então, força um é a questão da oferta e demanda. Existe uma expectativa de maior oferta. O mercado está olhando. E a força 2 é a geopolítica. Se a primeira força está trabalhando para baixo, a segunda para cima. Quando a gente fala de geopolítica, todos esses problemas envolvendo o mundo, Ucrânia, Oriente Médio, políticas tarifárias do Trump, tá? E existe um medo de uma oferta aí maior. O que é importante no petróleo? Ele responde muito a crescimento mundial, tá? Então, se houver sinais de desaceleração, o petróleo tende a vir para baixo e aceleração do crescimento do mundo, o petróleo tende a ir para cima. Alguns pontos importantes no petróleo, nessa parte de crescimento, está olhando a economia americana e a chinesa. A americana, os números de atividade, PIB, né? E também política monetária americana, tá? Uma política monetária mais frouxa tende a ser melhor que o petróleo, contanto que não seja uma queda de juros por desaquecimento econômico, mas sim porque a inflação arrefeceu, tá? E aí o mundo teria o dinheiro mais barato, é melhor para todas as commodities. Tá? Então, o petróleo é uma commodity ligada muito a crescimento e a custo do dinheiro. Então, atividade econômica, política monetária. E na parte geopolítica, é, a gente, como falou, né, esse problema aí relacionado agora, nessa última semana, pegou mais a parte de negociação de paz da Ucrânia com a Rússia, né, a guerra da Ucrânia, e aí as sanções, a Índia por estar negociando petróleo com a Rússia, tá? Isso está mexendo também um pouco. Mas, em geral, o movimento da semana foi assim, muito pequenininho, tá? Temos estado num período de pouca volatilidade também no petróleo. Os últimos 5 dias aqui, ó, em verde, vou pegar a semana anterior, os últimos 5 dias que é a semana anterior, que está em vermelho e depois em amarelo, os últimos 5 dias. Então, a gente vê que realmente pouco aconteceu. Então, vamos no H4, ver como é que ficou essa brincadeira aí, nessa consolidação, marcar os principais pontos. Então, estamos no gráfico H4, temos a acrescentar a resistência do 65,80, esse topo, a resistência do 67,30, essa máxima aqui, para baixo, o 61, o 63, 65, e aqui essa mínima é o 62,30, tá? Então, também consolidando, e essas são nossas referências para a semana, e observar se vai ter algum rompimento ou se vai respeitar os níveis. Acho pouco provável, mas passando do 67,30, tem quase que um caminho direto para o 71,60, sendo que no meio do caminho alguma coisa aqui, 70,30, que é esse, para não encher tantas linhas, está no momento retirando. Caso haja um rompimento, a gente sabe que tem que considerar. Agora vamos ver os índices acionários. Existe uma preocupação no mercado que é o S100, que é o Nasdaq 100, as principais ações de tecnologia e crescimento dos Estados Unidos estejam sobrevalorizadas. Existe esse medo aí, inclusive, nas outras redes sociais.
Eu até fiz alguns posts, reels, enfim, sobre esse assunto. Vamos então para o US100. Antes da gente começar, eu vinha fazendo a análise do S500, que é o S&P, passei para o S100, a pedidos aí, democracia, né? Votação, a maioria dos seguidores pediu o S100. Qual é a diferença, tá? O S100 o Nasdaq, ações, seria, é o que está liderando o S&P, seriam as ações mais quentes, tá? Que são as de tecnologia, principalmente. E aí pode ser tecnologia da informação, e tem também biotecnologia, mas principalmente, né? Aqui a Netflix, desculpa, a Nvidia, Tesla, Meta, Microsoft, elas fazem parte aí, tá? Não que elas não façam também bem do SP500, que é o S500, mas no S&P é mais diversificado, inclusive é uma leitura melhor da economia americana, o SP500, tá? O Nasdaq 100, o S100, ele, como eu falei, é mais esse tipo de ação, crescimento, tá? Tecnologia. Quando a gente vai para o S&P, a gente tem muito peso dos bancos, o Wells Fargo, o setor financeiro muito forte, né? O Goldman, JP Morgan, Bank of America, temos as seguradoras. Ele é mais completo, como eu falei, uma visão melhor da economia americana, tá? Mas o pessoal aí opera o S100, até pela volatilidade, eu entendo. Então, vamos analisar. Bom, existe um medo de sobrevalorização. O que eu estou vendo aqui são algumas divergências de baixa no preço indicador. Isso não necessariamente tem que resultar numa quebra de tendência, mas é um sinal que acho que a gente tem que respeitar. E aqui aproveito até para dizer, quando o mercado está em escadinha, como é o momento agora, o que é escadinha? São subidas e correções, né? As divergências acontecem, principalmente vai formando cunha, mas ela falha mais do que se a gente tem movimentos assim rápidos para baixo, tá? Quando o preço ele faz fundo descendente, um indicador ascendente, ou quando ocorre assim para cima, tá? Às vezes a gente tem as divergências funcionando melhor nesse caso, tá? Movimentos rápidos afastando de uma média. Ok, tá? Mas o que que a gente vê aqui? No momento, topo fundo e não fez topo ali. Acho importante estar olhando esse topo aqui, que me parece estar passando do 24, tá? Quebrando essa linha para baixo, essa figura você vai saber. A gente vai ter aqui a possibilidade de acionar um pouco. Eu estou desenhando o futuro, tá? Não é uma previsão. Estou dizendo, se romper para baixo, a gente vai estar com maior chance de estar tendo um cabeça a ombro, figura de reversão, perdendo o nível que é o neckline, que é a linha branca que eu desenhei, linha de pescoço, teríamos a perda também da média de 50 dias, que é a primeira defesa da tendência. A segunda defesa seria a média de 200. E, além disso, temos aqui a divergência. Tá? Não quebrou a linha ainda, eu só estou mostrando o cenário que pode ocorrer no momento que a gente tem um canal de alta. Tá? Ele pode até perder um pouquinho, vir aqui na média de 50 e voltar. Então, no momento, um canal de alta. Tá? É, semana passada, que a gente analisou, seria exatamente essa retomada do canal de alta. Foi sexta, né, fazendo um pivô de alta para dar sequência à tendência. Tá? Então,
subida, correção, iniciando uma nova alta. Essa semana não evoluiu, tá? Não evoluiu, mas também não desmarcou. Então, acho que a expectativa aqui é a gente ver exatamente o que vai acontecer. Tá embolado, existe essa possibilidade, só estou chamando a atenção para ela. Esse topo é o 23.980. Vou arredondar aqui para o 24. Eu acho que é um número importante e um número psicológico para o trader olhar e o mercado todo. Então, a gente tem, importante, o 24.000. Acho que esse ponto é importante, a gente está monitorando. R1 no diário, tá? Tem outra resistênciazinha para cima no H4. A gente tem aqui o S1. E eu vou colocar uma região, tá? De S1 entre o 23.000 e o 22.700. Pode ocorrer do mercado vir aqui e voltar fazendo uma correção em A, em B, em C e retomar. Então, existe aqui uma certa preocupação de sobrevalorização, mas ainda não rompeu linhas, né? Não desmarcou a alta. Então, enquanto estiver dentro do canal de alta, apesar de não ter evoluído, está tudo tranquilo. Eu vou ficar ainda visão positiva, tá? Perdendo o nível do 22.700, 23.700, eu acho que a gente tem que olhar, porque ali é um suporte importante e que pode estar acionando exatamente o nosso corpo aqui, tá? Ele aciona aqui, mas pode ter um falso rompimento. Não vou ficar especulando muito, vou deixar o mercado apontar o que ele vai fazer, pode até consolidar, mas a gente já tem aqui, eu gosto muito de trabalhar com os cenários, tá? Previamente. Por quê? Porque já está tudo analisado. Na hora que acontecer, ele já tem o mapa. Vou acrescentar algumas linhas. Para o H4, então, o S100, gráfico que a gente está analisando, a gente vai melhorando à medida que a gente vai fazendo, né? H4, para você que está assistindo, fica melhor essas sinalizações. Eu vou acrescentar o suporte do 23.300. Então, a gente ficou aqui com 23.300, 23.000 e 22.700 no H4, e resistência o 23.700 e depois o 24.000. Vamos agora fechar nossas análises com o DAX, o GR30. Então, o DAX, tendência principal de alta, fica claro aqui no gráfico diário e até no semanal. Porém, parece até um pouco esticado, vai estar batendo com a Bolsa Americana também, né? E aqui eu aproveito para pontuar, olha a M50. As pessoas perguntam por que eu uso, porque o gringo olha muito e realmente, olha lá, o toque nela muitas vezes significa retomada da tendência. Por quê? Ela é a primeira linha de defesa de uma tendência lá, tá? Estou falando aqui as tendências curtinhas. Mas a gente começa a ver no gráfico e aqui fica bem visível sinais de perda de momento, ou seja, perda de aceleração, que acaba resultando em divergências, divergência de baixo. Esse é o gráfico semanal, vamos para o diário. No diário, está fazendo aqui até um triângulo simétrico. O importante é ver se ele rompe para cima, dando continuação à tendência, ou para baixo,
ou aqui para baixo, acionando essa divergência que está grande no gráfico diário, tá? Assim como o S100, eu acho que o DAX requer cuidados. 23.000 acima. Eu acho que a gente tem um ponto aqui importante, que é o 23.800. Vou passar para o H4. Ah, 23, 23.800. Depois o 23.000, números redondos. E para cima, bem importante, é o 24.600. Assim, 24.600. Vamos ajeitar os números. Então, o que a gente vai ter de pontos de referência, o 24.000 para cima, para baixo, 23.800, S2, 23.000. Abaixo de 23.000, começa a ficar estranho e ganha força aquela visão do gráfico diário e semanal. Isso aqui no H4, tá? Não vou aqui me estender, tem outro pontinho, mas acho que a principal, que é o 23.350, mais ou menos, a principal mensagem, na minha visão, vem aqui do gráfico diário, essa possibilidade, ó, de fazer, tá vendo? Uma curva e virar descendente. Um topo arredondado. Marcou? Não, tá? A gente tem essa linha que ainda não foi rompida. Vou marcar ela aqui em azul, tá? Ou seja, os gráficos dos índices de bolsa, tanto americano como alemão, apesar de não ter acionado venda nem nada, sugere cuidado, tá? Lembrando que pode dar continuação, porque ainda não quebrou nada. Preferia ter o gráfico do S100 do que o DAX. Assim a gente encerra a nossa atualização semanal. Se você concorda comigo ou tem alguma dúvida, comenta aí para a gente conversar mais, trocar mais ideias sobre os ativos internacionais. Um abraço, até semana que vem.